enquanto no Salmo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Amém? Quanto nós precisamos da exposição da palavra de Deus, né? E Deus, dessa maneira que nos se revelado a nós, começou a se revelar através da teologia natural, agora Deus tem se manifestado pelas Escrituras. E aquele que crê nele, como diz as Escrituras, tem promessa. Nós sabemos de muitos textos que falam das Escrituras. Nós precisamos compreender ela, então, e ter entendimento, né, para ser aquele povo que conserve aquilo que Deus tem dado, aquele grande depósito que Deus tem dado à igreja, confiar na igreja, principalmente a igreja, porque a igreja entende aquilo que o irmão Diego estava passando hoje. Tem mais a percepção que tem o Espírito dentro dele, posse, para entender, fazer compreender as Escrituras. O Senhor Jesus deixou também a carga do Espírito para ensinar, instruir, justiça e também nos convencer a nós mesmos. Nos convencer porque são aquelas partes difíceis que nós temos, né? Eu compartilhava um dia desse com os irmãos ali na André, numa visita que fizemos com o irmão americano, né? E nós somos como aqueles ferros duros, né? Bem duros, aços, que você sabe de uma máquina para funcionar, ela precisa de que esteja lubrificada, né? Senão ela vai fazer um furo e vai quebrar. Né? Uma empresa que eu trabalhei uns dias, ela cortava umas peças grossas assim, fabricava aquelas peças para caminhão Volvo, da empresa Volvo, da fábrica Volvo. Aquelas peças grossas, daí tinha uma máquina enorme e passavam por dentro dela aqueles canos soltando óleos para lubrificar na hora de fazer os furos, na hora de fazer o torno naquela peça. Porque se não tivesse o azeite, aquele tipo de azeite que passava por ali, tipo de óleo que trabalhava sobre aquelas peças, naturalmente, tanto as peças que faziam furo, como tantas peças que iam ser furadas, que iam ser preparadas, precisavam de Deus. É isso que nós também, tanto aqueles que estão explorando a palavra, como tanto aqueles que estão ouvindo, precisam da palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus trata, né? De lubrificar, nos tratar na nossa natureza, operando, destruindo tudo aquilo que é negativo e trazendo aquilo que é positivo, que é Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Vamos orar então de novo para ouvir a palavra que o Senhor nos deu ouvido para ouvir, entender a sua palavra. Pai eterno, pedimos o socorro do Teu Espírito, Senhor, que Tu nos ajude, nos ensine, através do Teu paráclito, nos faça compreender, Senhor, aquilo que Tu, ó Deus, encarga na boca do Teu céu, e colocou já no Seu Espírito, no Seu entendimento, e também que venha imprimir em nós, Senhor, a Tua palavra, Senhor, também, e seja, ó Deus, escrita nos nossos corações, com o Teu Espírito, não com tinta, Senhor, mas com o Espírito de Deus vivo, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, sabendo que o Teu servo já está em Ti, nós pedimos que todo mal, todo o ambiente seja sarado nessa tarde, Senhor, e que todas aquelas coisas externas, Senhor, internas, que Deus quer nos perturbar, Senhor, toda a perturbação sai no nome de Jesus, e que o Senhor seja Jesus o centro, seja visto, Senhor Deus, por nós, Senhor, como aquela Tua serva Agar que viu a Ti, Senhor, caminho, Senhor, e nós agradecemos também, Senhor, agradecemos pelo jovem, Teu servo que vai explanar a Tua palavra, que também viu a Ti, que encontrou a Ti. Também me agradeço a Ti, Senhor, por ter me encontrado naquela juventude, Senhor, ali, meus demais irmãos, como todos os que estão maduros entre nós, na sua idade, Senhor, também que Tu tens sustentado. Agradecemos também pela vida do Mundinho, que tem sustentado nessa caminhada, e outros irmãos mais antigos que estão nessa caminhada. Precisamos de Ti também, todos nós também, desde o maior até o menor, Senhor. Tu tens sido misericordioso, nós te agradecemos e abençoamos o Teu servo nessa tarde. Recebe em nome de Jesus para a Tua glória e Tua voz. Amém. Amém.
Boa tarde, irmã. Boa tarde. Vou pedir aos irmãos que estejamos todos atentos ao Senhor, porque por causa de que eu não sou daqui, meu português ainda não é perfeito, as palavras podem mudar, as conjugações, a pronunciação, mas se estamos atentos ao Senhor, vamos compreender o que Ele quer compartilhar. Amém? Amém. Recebam as saudações dos irmãos da igreja em Sogamoso. Sogamoso fica como se fosse aqui estado, mas lá se chama departamento de Boyacá. Fica a 200 quilômetros de Bogotá, são 3 horas em carro. Então os irmãos lá, onde eu moro, mandaram saudações para os irmãos aqui. E os irmãos das igrejas em Bogotá, porque ainda que Bogotá é uma cidade, está dividida em diferentes localidades. Eles também mandaram as saudações. Os irmãos que moram nas costas colombianas, Valledupar, Cartagena, Barranquilla, que são capitais de diferentes estados do departamento lá, mandaram saudações. Em Armênia, que é a capital do Quindío, também todos aqueles irmãos mandaram saudações para aqui, para os irmãos em Tamandaré e os irmãos das igrejas no Brasil. Amém? Então, a carga que o Senhor trouxe no meu coração para compartilhar hoje e amanhã está no Velho Testamento, mas por causa do que aqui mesmo temos aberto no Salmo 119, o irmão liu, lá no versículo 160 diz que a suma da palavra do Senhor é verdade. Amém? Então, se vamos considerar o aspecto do Antigo Testamento, precisamos ver o que o Novo Testamento fala primeiro, sim? E também não podemos desligar o Antigo do Novo, o Novo do Antigo. Amém? Então, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 15 e 1 Coríntios capítulo 10 ao mesmo tempo. Vamos ter abertos as duas no mesmo tempo. Romanos 15, 1 Coríntios 10. Então, primeiro Romanos 15, tá? Diz o versículo 4. Vou ler a versão de Almeida, revisada e atualizada. Diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então aqui vamos ver a primeira parte do que o irmão falava nesta manhã, a primeira parte da moeda, que fala que as Escrituras nos trazem paciência, consolação e esperança. Amém? Ou seja, aspectos positivos. Mas o outro lado da moeda está em 1 Coríntios capítulo 10, desde o verso 1, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós,
a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, vamos continuar lendo, mas aqui vamos ver que o ensino dos apóstolos estava baseado sobre o Antigo Testamento, né? Tudo que eles compartilhavam nas igrejas, como por exemplo aqui em Corinto, para que os irmãos não codiciaram, não fornicaram, não tivessem imoralidade, estava baseado sobre os ensinos e as escrituras no Antigo Testamento. Então diz, versículo 7: Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, a primeira parte da moeda fala da esperança, da consolação, da paciência que as Escrituras trazem para nós. E a segunda traz uma advertência para que nós, conhecendo o que foi escrito, nos afastemos da murmuração, da imoralidade, de pôr o Senhor em prova, como tentar o Senhor, e da idolatria, etc, etc. Amém? Então, quando nós vamos considerar aspectos que estão no Antigo Testamento, precisamos de ter em conta os versículos 9 que falam do Antigo Testamento. Porque se vamos considerar o Antigo Testamento somente pelo Antigo Testamento, provavelmente estaremos voltando à lei e nos tornando daquelas sectas que consideram que precisamos da lei para ser salvos, né? Mas precisamos da graça do Senhor. Amém? Então, aqui em Coríntios, número 10, fala dos exemplos daquilo que nós não precisamos fazer. Agora, antes de ir lá, porque vamos considerar o capítulo 6 do livro dos Números, vamos ir a Lucas, capítulo 24. E verso 44. 24, 44. Amém? Então diz: a seguir, aqui o Senhor já ressuscitou, está com seus apóstolos, e diz: a seguir, Jesus lhes diz: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o ensino do Senhor para os apóstolos era que tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, que é Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Os profetas e os salmos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Cantares. Tudo que estava escrito lá falava de quem? Do Senhor Jesus Mestre. Amém? Então, como nesta manhã o irmão Gino compartilhou aqueles versos de Abraão, Sarai, Agar, Ismael, Isaac, nós poderíamos achar que eles são somente história, mas pela graça do Senhor e pelo ensino do Espírito Santo, nós podemos ver, como o apóstolo Paulo, vejo, que
viu que isso era a figura do Senhor mesmo, né? Que o Cordeiro Pascual era a figura do Senhor mesmo, que Isaac era a figura do Senhor mesmo, Josué, José, todos eles estão, o Espírito fala de Cristo somente, amém? Ele quer que nós compreendamos isso. Então, aqui o Senhor está falando de todo o que foi escrito, como no livro dos Números, que nós vamos considerar, fala do Senhor Jesus, amém? Não nos estamos afastando. Por que falo isso? Porque estou fazendo esta introdução. Porque tenho ouvido irmãos falar, e ainda jovens, que nós não precisamos de ler o que está no Antigo Testamento, porque isso não tem importância, não. Tem muita importância, porque todo o que está no Novo Testamento foi baseado no Antigo, mas como um véu tirado, amém? Precisamos conhecer toda a palavra, por quê? Porque a suma da palavra, né, é verdade. Há pouco tempo lá na Colômbia, na TV, estava um bruxo, num programa muito assistido. E o bruxo começou a falar com muito denuedo, assim, como se tivesse autoridade, que Davi era o pior assassino da história, e que a Bíblia dizia isso, mas que Saul era uma pessoa que foi tratada de um jeito incorreto por parte de Deus, e que ele era muito bom. Agora vou fazer uma pergunta: o que pessoa pode reconhecer o que o bruxo, se o bruxo está falando a verdade ou se está falando mentira? Se nós lêssemos somente o Novo Testamento, não conheceríamos a plenitude da verdade de Davi e de Saul. Então ele falou isso com tanta denuedo que muitas pessoas acreditaram nele. Por quê? Porque não tinham lido o Antigo Testamento. Amém? Então, Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir, amém? Mas pelo ouvir quê? A palavra. Então, também em Efésios capítulo 6 diz que o escudo da fé, exatamente. Então, a palavra produz fé. Se nosso escudo é grande ou pequeno, depende de quê? Da nossa fé. E a fé depende da nossa conhecimento da palavra também. Amém? Então, se o diabo vai vir e vai falar que Saul foi bom e que Davi foi ruim, e nós não temos lido a história do livro de Samuel e dos reis, e ainda os provérbios e tudo que fala de Davi aí, o nosso escudo tem buracos, como se diz? Buracos, sim. Então os dados do inimigo vão entrar por lá. Se nós não conhecemos a plenitude da palavra, né? Mas às vezes nós achamos que, por exemplo, o livro do Levítico, o livro dos Números, né, o Cantar dos Cantares, são coisas muito estranhas. Eu não preciso disso, não, e não precisamos tudo, porque a suma é a verdade. Amém? Então, é normal que às vezes aqueles livros do Antigo Testamento sejam difíceis, tem que ser revelados à luz do Novo e à luz da toda a palavra, para que o engano do inimigo não nos afaste da totalidade das Escrituras. Então o Senhor aqui em Lucas está dizendo, todas as Escrituras falam de mim. Amém? Em Apocalipse se diz que o Espírito da profecia é o Espírito do Senhor, né? E há um verso mais que está em João, capítulo 5, que diz assim, João 5, 39. Diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então o Senhor está falando aqui para quem? Para os fariseus. Está falando para eles: vocês
estão procurando nas Escrituras, que vocês acham que nas Escrituras está uma vida eterna, mas não estão procurando o autor das Escrituras, que sou eu. Sim, o Senhor. Então, se o Senhor está falando isso, está dizendo que nós, quando temos que vir às Escrituras, temos que procurar Ele, não as Escrituras pelas Escrituras mesmas. Amém? Mas procurar o Senhor. Então diz: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, há uma diferença. Eu posso vir às Escrituras, ainda conhecer toda a história, toda a vida dos reis, tudo as genealogias, e não conhecer o Senhor, porque os fariseus mesmos conheciam a palavra, memorizavam ela, tinham o Messias ao frente deles e não reconheceram. Então, quando nós venimos às Escrituras, temos que procurar o Senhor, não conhecimento afastado do Senhor. Então, isso foi o que aconteceu, isso é o que acontece quando nós vemos aqueles livros do Antigo Testamento, não procurando a Cristo, mas procurando somente ter conhecimento. Amém? Vocês conhecem a história do irmão Charles Henry Mackintosh? Algum? Mackintosh. Ele começou a ler o Antigo Testamento, mas pedia ao Senhor que abrisse seus olhos. E começou a ver tudo no Antigo Testamento a Cristo. Todos os sacrifícios de Levítico, figura de Cristo. Todos os assuntos de provisão que via, que era trazida para o povo no deserto, era Cristo. Ele começou a ver todo este ótica de Deus. Amém? Então, estou lendo estes versos por causa do que vamos compartilhar, está no Antigo Testamento, mas precisamos de ter claro que o Antigo Testamento fala de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que é a suma da palavra, é a verdade, que se nós não conhecemos a plenitude da palavra, nosso escudo tem buracos, e que para vir a palavra, temos que procurar o Senhor e não a palavra afastada do Senhor. Amém? No verso 46, aqui mesmo de João, diz: 46 diz: porque de fato creestes em Moisés, também creereis em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Amém? Então vamos ler Moisés, o livro dos Números, capítulo 6, mas vamos considerar este verso que diz que Moisés escreveu ao respeito do Senhor. Amém? Números, capítulo 6. Pronto? Disse assim: diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, porque na Bíblia nós vamos encontrar que há coisas que são somente para os homens, somente para as mulheres, e também coisas que são para homens e para mulheres também. Uma dessas está aqui. Diz: seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Amém? Então aqui vamos saber que o nazareado era uma escolha que o homem podia fazer para se consagrar ao Senhor. Amém? Para dedicar a sua vida para o Senhor. Amém? Era uma escolha. Ou seja, o Senhor não vai forçar ninguém para se consagrar a Ele. O Senhor quer que nós nos consagremos a Ele,
ele não vai forçar. Então aqui é uma escolha do homem. Mas se o homem faz aquela escolha, tem que cumprir os requisitos, sim? Para se afastar, porque Nazareu significa consagrado, apartado para o Senhor, que se afasta. Amém? Então, por que vou compartilhar isso aqui com os jovens e com todos os irmãos? É a carga que o Senhor tem me dado, ainda lá na Colômbia, antes de vir. Eu não conheço a situação aqui da igreja, o Senhor conhece, mas foi muito claro que o Senhor trouxe no meu coração para compartilhar a consagração ao Senhor. Então diz o verso 3: abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazareado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Amém? Se nós vamos entender isso que está aqui, só considerando estes versos, poderíamos voltar a ler. Então, quero servir ao Senhor, não posso tomar vinho nunca mais. Mas precisamos ver o aspecto espiritual que o Senhor traz para nós aqui. No Antigo Testamento era literal. O Nazareu não podia comer nada da vinheira, nada. Mas nós vamos ver pela suma da palavra o que significa o vinho e a cidra neste contexto. Porque lá na palavra de Deus há palavras que podem se interpretar de jeitos diferentes. Por exemplo, a levadura, como diz? O fermento. Há passagens onde o fermento não é bom. Por exemplo, o Senhor diz: guardai-vos do fermento dos fariseus. Não é bom. Mas também diz que o reino é como aquela mulher que misturou a farinha com o fermento e cresceu. Amém? Por exemplo, o leão da tribo de Judá é o Senhor. Amém? No contexto estamos vendo o leão, mas no outro contexto a palavra também diz em Pedro que o inimigo está como um leão com fome, procurando a quem devorar, se comer. Então, não sempre pode uma palavra ser interpretada do mesmo jeito. Precisamos conhecer o contexto, como falava o irmão Gino, o contexto imediato e a suma da palavra. Amém? Então, vamos considerar alguns versos que falam da vinheira nesse aspecto e porque o Senhor fala que o nazareio, o consagrado, tem que se abster do vinhedo. Amém? Então vamos aqui ao livro dos Salmos. Vamos passar antes de ir ao livro dos Salmos. Me desculpa que eu estou olhando as duas Bíblias, porque eu tenho como na minha cabeça uma estrutura da Bíblia em espanhol. Então, não conheço os versos, procuro aqui, sei onde estão e procuro depois na Ferreira da Almeida. Então, lá em Coríntios, 1 Coríntios, antes de ir ao livro dos Salmos, diz assim, capítulo 2, e verso 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita, ou aqui na
Reina Valera diz: não percebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Então, estes versos que vamos saber tem que ser, com a ajuda do Senhor, discernidos espiritualmente, porque são aspectos da lei. Amém? Nós precisamos sempre estar na graça, mas este que fala da lei tem fala do Senhor, como está falando ao princípio. Amém? Estamos compreendendo. Me desculpa, meu português não é muito bom. Então, agora sim, livro dos Salmos, capítulo 104. Diz assim, 104, 15. O vinho alegra o coração do homem. Amém? Então, uma das interpretações que tem na vinheira é tudo aquilo que alegra o nosso coração, mas que alegrar o nosso coração nos afasta da sobriedade. Amém? Ou seja, todas aquelas coisas que trazem muita alegria ao nosso coração, afastando-nos da sobriedade, é o que produz o vinho. Sim? Eu tenho aqui umas palavras do irmão Macintosh que eu falei, que diz assim, ele escreveu no livro de Estudos sobre Levítico, e diz: o efeito do vinho é excitar, exasperar a carne. Toda excitação deste gênero perjudica a serenidade e o equilíbrio do alma, que é essencial para cumprir convenientemente os ofícios sacerdotais. Amém? Então, tudo aquilo, irmãos, que nos afasta da serenidade, do equilíbrio, por causa de alegrar o coração, afastando-nos da sobriedade, e é a significação do vinho neste contexto do Nazareno. Amém? Ele continua dizendo: devemos nos abster de todo que produza em nosso ser espiritual o mesmo efeito que o vinho produz sobre o ser físico. O que produz o vinho sobre o ser físico? Com o tempo, ficar borracho, bêbados também. Isso pode acontecer nas nossas almas. Procuramos coisas que nos excitam, que produzem em nós muita alegria no coração, mas nos afastam da sobriedade. Amém? Então, lá em Salmo 104, 15 diz que alegra o coração. Mas vamos agora ao Provérbios. Como falei agora, não todas as menções do vinho na palavra podem se interpretar do mesmo jeito. Amém? Porque o Senhor falou que nesta copa, que era o suco da vinheira, no Novo Pacto, tem o vinho tem muitos aspectos na palavra. Estamos considerando um aspecto do Nazareno. Provérbios capítulo 20, verso 1. Olha o que diz. Diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvorotador. Tudo aqueles que por eles é vencido não é sábio. Amém? Por quê? Porque nós estamos morando no mundo. E o que é o mundo? João fala que o mundo são os desejos dos olhos, os desejos da carne e a vanaglória da vida. Fala vanaglória da vida.
A soberba? Exatamente. Então, quando nós estamos procurando algo por causa da soberba da vida, por causa dos desejos dos olhos, o desejo da carne, tudo isso pode ser assemelhado ao que o vinheiro é, né? Ao que a vide é. Neste contexto, por isso fiz a diferenciação. Amém? Então, tudo aquele que por ele ser vencido não é sábio. Amém? Capítulo 21, verso 17 diz: quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Mas será que a riqueza que preocupa o Senhor é a riqueza material? Com certeza não. Vocês lembram que o Senhor falou para a igreja em Apocalipse? A igreja de Esmirna falou que eles achavam que eles eram pobres, mas aos olhos do Senhor eles eram ricos. Mas a igreja lá em Laodiceia achava que eles eram ricos, mas para os olhos do Senhor eles eram pobres. Então, este versículo aqui que diz: jamais se enriquecerá, não pode ser compreendido no aspecto material, mas espiritual. Você quer ter riquezas espirituais? Tem que se afastar de tudo aquilo que produz essa excitação na carne e que o mundo está traçando cada vez mais intensamente para nos afastar do Senhor. Amém? Porque há alguns anos o irmão Jonathan Edwards escreveu que era muito preocupante a situação da juventude, vamos dizer, dos jovens, que eram muito preocupados. Por quê? Porque eles estavam saindo para falar de coisas vãs. Mas isso foi como 350 anos atrás. Se o irmão tivesse visto o que está acontecendo hoje, estaria 1000 vezes mais preocupado. Por quê? Porque nos nossos teléfonos, smartphones, temos o vinho. Se estamos nos contaminando constantemente, o mundo está. Não estou falando que o telefone em si está mal, não, mas que é uma porta muito acessível para qualquer. Você tem lá a internet, pode descarregar, baixar os jogos, está perdendo tempo, todo o tempo está aí, fazendo, entrando no Facebook, nas Twitter e perdendo tempo. Tudo aquilo que excita a nossa carne, que gosta tanto, ele está assemelhado a essa vinheira. Então, esse irmão escreveu que era muito preocupado. Por quê? Porque isso trazeria pobreza espiritual. E o que está acontecendo hoje é ainda mais incrementado, acrescentado, né? Porque há tanta pobreza espiritual na igreja hoje. Porque a igreja em geral, os jovens, têm muito acesso àquilo que o mundo é: os desejos dos olhos, os desejos da carne e a soberba da vida. Está nas portas, tudo tem. Lá na Colômbia, o Senhor falou audivelmente para uma irmã e falou assim: toda pantalla, como se diz? Toda tela é um portão. Então ela ficou muito surpreendida. Por quê? Porque a TV pode ser um portão, o telefone pode ser um portão, qualquer coisa que tem uma tela é um portão. Para quê? Para as trevas. Elas começam de uma porta, te seduzir para que seu tempo fique somente em vanidade. Amém?
Então, se você realmente quer ser um nazareu afastado para o Senhor, tem que se abster disso, de tudo aquilo que produz isso. Mas há um uso natural, normal do telefone, amém? E da TV, sim. Mas não podemos levar a ser conduzidos a um extremo pelo diabo. No verso 20, capítulo 23, lá em Provérbios, versículo 30, diz assim: ele vai descrever como é o vinho. O que o vinho faz? Diz: para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Aqui está entrando por longe, pelos olhos, né? Os desejos dos olhos. Aí está o mundo, né? Se você quer servir ao Senhor, tem que se afastar das tentações do mundo. Agora, o Senhor orou, dizendo: não oro para que os tire do mundo, mas para que os guarde do mal. E Santiago fala que nós precisamos estar no mundo, mas sem contaminação. Então aqui não é para procurar um lugar afastado e não tem que estar com ninguém, não. Mas no meio do mundo, não ser contaminados pelo desejo dos olhos, da carne e a soberba da vida. Não, versículo 31, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Você lembra que é um verso que diz que as más conversações que corrompem as boas costumes. Amém. Quando você frequenta pessoas que estão nesse meio, você, sem se dar conta, está falando vanidade, perversidade. Está escrevendo, está no chat, sim, do grupo, da escola, da universidade, da faculdade. Eles estão falando coisas vãs, e você, sem se dar conta, começa a falar coisas vãs também. Começa a gostar das brincadeiras deles também. E é gradual. Depois você acha que os filmes que eles assistem são legais. Depois você acha que a música que eles escutam é boa. Depois você começa a achar que a fornicação não tem problema. Mas é gradual. Não começa com a fornicação, começa com a música. Por quê? Porque diz: nosso coração falará perversidades. Nosso quê? Coração. E o que a palavra diz que da abundância do quê? Coração fala a boca. Ou seja, quando você frequenta tudo aquilo que significa o vinho aqui neste contexto, o seu coração fica lleno de perversidades. Por isso vai falar perversidades, porque está cheio de perversidades também. Verso 34: serás como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Vocês veem que as pessoas que são presas pela bebida, sim, os bêbados, sim,
voltam para casa, batem na mulher, fecham a porta, são conscientes do mal que estão fazendo, mas o que eles fazem no outro dia? A mesma coisa. Então, espiritualmente, pode acontecer. Você está assistindo filmes que conhece que o Senhor não gosta, você está escutando música que o Senhor não gosta, frequentando pessoas que o Senhor tem te mostrado que te faz trabalhar como aquele barco no mar. Você chega à sua casa, fecha os olhos e diz: oh, Senhor, me perdoa, sou muito pecador, mas vai sair e vai voltar a ser o mesmo outro dia. Então, qual é a solução? A força da vontade? Não, precisamos do poder da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Amém? Mas nossa vontade tem que estar feita com a vontade do Senhor. O Senhor disse que se nós queremos servir ao Senhor, precisamos de nós afastar. Afastar. Então, agora no capítulo 31, estamos vendo o que o vinho no contexto de Números capítulo 6, capítulo 31, verso 4. Sim, Provérbios 31. Sim. Verso 4 diz: não é próprio dos reis. Agora, em Apocalipse diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Amém? Não é próprio dos filhos de Deus. Isso vamos ler aqui. Agora, não estou falando do vinho no aspecto material somente, porque Paulo falava para Timóteo: toma vinho por causa do teu estômago, né? Sim. E o compartilhar da ceia do Senhor com vinho também. Então, para não levar ao outro extremo, precisamos entender as coisas espiritualmente, como dizia lá em Coríntios. Então, não é próprio dos reis, olhe no não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, né? O Senhor falava para o nazareu que tem que se afastar, para que não bebam e se esqueçam da lei. Olha o que o vinho produz: não se esquecer a lei de Deus. Quando estamos nas coisas que excitam na nossa alma, obrigamos a lei de Deus. Quando estamos vendo um filme que contém cenas que sabemos que o Senhor não gosta, assistimos. Ao princípio o Espírito fala: feche os seus olhos, sai de lá. Nada, está tudo pronto, não tem problema. Na próxima ocasião o Espírito vai falar de novo: sai de lá, você não tem por que estar lá. Mas quando nós fechamos os nossos ouvidos ao voz do Espírito Santo, ele fica calado. E com o tempo, nós vamos estar esquecendo a lei. E depois estamos chamando aquilo que é mal, ruim, de bom. E aquele que é bom, de ruim. Então diz: para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. E aqui há outro aspecto, irmãos. A vida dos reis e dos sacerdotes é interceder pelo povo, né? O sacerdote era aquele que estava no meio entre Deus e os homens. E quando nós estamos sendo afastados da lei, afastados da sobriedade espiritual, a nossa oração começa a baixar, até que não há oração nas nossas vidas. O Senhor tem nos chamado para clamar a Ele por nós, por nossas famílias, pelos homens, mas quando estamos bebendo o fruto da vinheira, nós estamos afastando disso gradualmente. Por quê? Porque quando você toma o primeiro copo, você não sente nada.
Gostoso, né? Quando toma o segundo, você começa os seus olhos a olhar diferente, mas é gradual. Amém? No número 5, no número 6, você está bêbado e não se deu conta. Então, 5. Mas olha o que diz aqui: dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Isso aqui me lembra de uma história. Vocês têm ouvido falar do irmão Paul Washer? Sim. Temos ouvido falar do irmão Leonard Ravenhill? Sim. Quando o irmão Paul Washer era pequeno, era jovem, ele desejava servir ao Senhor com todas as suas forças. O irmão Leonard Ravenhill, que foi tão importante na Inglaterra, um pregador com muito zelo pelo Senhor, deu um papelinho assim para o irmão Paulo: irmão, isso para você. Quando ele viu o desejo que o irmão Paulo tinha para servir ao Senhor. Quando o irmão Paulo abriu o papelinho dizia: outros podem, você não. Outros podem, sim, podem. Você não. Quando nós vamos servir ao Senhor, nós temos que afastar de coisas que ainda não são pecado necessariamente. Coisas que são naturais. Mas se você quer servir ao Senhor, tem que se afastar disso também. E o Espírito Santo gradualmente vai te mostrar que coisas são. Como por exemplo, no meu caso, vou falar no meu caso para que os irmãos não saiam daqui para fazer coisas que o Senhor. No caso, o Senhor me falou tirar o TV do meu quarto. Tirei há 5 anos. Tirei. Sim? Por quê? Porque nas noites eu era tentado e assistia vanidade. Depois falou para me desligar das redes sociais, todas, e do Messenger. Agora é o WhatsApp, nesse então era Messenger. O Senhor falou, gostava muito de assistir programas do Japão, e anime, essas coisas, gostava muito. Não era pecado como tal, assistir, pecado não, mas o Senhor falou, não, deixa isso também. Por quê? Porque quando começo a somar todo esse tempo que estava na vanidade e se torna tempo na palavra do Senhor, na oração, em ouvir prédicas, é muito, muito tempo. Por exemplo, quanto tempo dura um programa de... aqui no Brasil existe Masterchef? Sim, 1 hora geralmente, né? Quanto dura o reality todo? Normalmente 3 meses, né? 3 meses um reality show, certo? Se nós estamos vendo Masterchef pelas noites, todas as noites, por 3 meses, quanto tempo é? Alguém pode mentalmente? 90 horas. 90 horas. Sabe quantos livros você pode ler? 90 horas. Qual seria a condição da sua família se você orasse essas 90 horas? Pode? Mas isso é para quem? Para o Nazareno. Para aquele que quiser. Senhor, eu quero, eu desejo te servir. Sim, mas Senhor, eu não gosto muito do Masterchef. Então o Senhor, pelo Espírito, Ele tira de mim o gosto por Ele. Porque esse irmão que eu falei, Leonard Ravenhill, ele falava que o entretenimento do mundo era um
essa palavra burdo, não sei se é em português, burdo como vasto, feio, imitação do gozo de Deus. Ou seja, você está comparando o entretenimento que traz o mundo, vai ser esse entretenimento com o gozo que é estar na presença do Senhor. Mas eu falo, irmão, se você tem estado uma só vez no gozo da presença do Senhor, na intimidade, no seu quarto, afastado, você não pode comparar as duas coisas. Como vou eu assistir 90 horas de MasterChef, quando daqui a 2 anos alguém me perguntar: você lembra quem ganhou o MasterChef no ano 2019? Não lembro. Ou seja, 90 horas no lixo. E não somente no lixo, mas tirando, te contaminando da riqueza espiritual. Estamos vendo? Você esquece, irmãos, você esquece do que o Senhor tem te ensinado quando está misturando-se com o mundo constantemente. Você esquece. Você precisa estar lendo a palavra do Senhor, na presença do Senhor, todo o tempo. Se você acha que isso é aburrido, aburrido, como chato. Se você acha que isso é chato, porque não tem tocado no Senhor. Então fala com natureza assim, irmão. Para mim é mais legal assistir a TV e os jogos da PC, da computadora, que orar. Mas acho que porque não tem que tocar, assim. Me ajuda, Senhor, por favor. Se você falar com sinceridade, o Senhor vai responder. Amém? Sim. Ok, então, aqui está o aspecto do vinho. Então vamos agora ao Cantar dos Cantares. Cantar dos Cantares, sim, Cantar dos Cantares. Cântico dos Cânticos em português. Capítulo 1. Agora, quem que está falando aqui no Cântico dos Cânticos? A Sulamita. E a Sulamita é aquela que vai ser a desposada, né? Ou seja, aquela que, porque vocês vão ver na Bíblia, irmãos, que ainda que todos nós sejamos salvos, todos nós temos recebido o Espírito Santo do Senhor, não todos chegamos a ter as qualidades para serem chamados a esposa do Cordeiro. Mas aquela que fala aqui no Cântico dos Cânticos, era assim. E olha o começo, o que ele reconheceu ao começo do seu caminhar cristão. Verso 1 de capítulo 1. Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Você percebe? Aquela que é a desposada do Cordeiro reconhece que é sempre melhor o amor do Senhor do que o vinho, do que o mundo pode te proporcionar. Sim? Ao princípio é gostoso, como olhamos no Provérbios 31 e 23, mas depois estamos trabalhando e depois voltando como um círculo sem fim, vicioso. Ela reconheceu que os beijos do amor do Senhor são muito melhor do que o vinho. Amém? Agora, vamos a Isaías capítulo 28. Melhor é o teu amor do que o vinho. 28, verso 7. Tá? Então, aqui na Ferreira de Almeida,
tem um título que diz: será castigada a impenitência de Efraim. Sim? Esse é o contexto. O Senhor está falando do que tem acontecido com Efraim. E no verso 7 diz assim: mas eles também, verso 7, mas também eles cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Ter-se em pé. Vocês lembram o que fala o apóstolo Paulo em Efésios? Que tendo resistido todos os ataques do inimigo, o quê? Ficar em pé, né? Então, aquilo que nos faz não ficar em pé, também é o fim, né? Então diz: ter-se em pé por causa da bebida forte, o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta, ou seja, aqueles que têm que fazer que o povo reconheça o que é santo e o que é profano, estão no meio tomando vinho. Por que o mundo não reconhece a diferença entre os cristãos do mundo? Porque estamos no meio. Mas tem que haver uma diferença. O mundo tem que olhar para nós e dizer: olha esse cara tem algo. O que tem esse cara? Mas com o tempo, irmão, tem a vida de Deus nele. Eu quero ser como ele, mas às vezes por causa de não serem envergonhados, achamos que ter comunhão com o mundo é normal, mas não é. Nós precisamos ser luz para o mundo, não nos misturar com o mundo. Por que erraram os profetas e os sacerdotes aqui em Isaías 28? Por causa do vinho. Amém? Ou seja, não é somente para os jovens, é para todos. É para todos. Bom, então, vamos voltar lá em Números, porque poderíamos continuar no aspecto do vinho, mas acho que até agora está ficando um pouquinho mais claro, né? Então, número 6. Vamos ler. Diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazareu, afastado, apartado, dedicado, a fim de se consagrar-se para o Senhor, porque o fim do nazareado não pode ser outro. Irmãos, às vezes nós queremos nos consagrar ao Senhor, mas estamos procurando a glória dos homens, e por isso que vamos ver o segundo aspecto do nazareado. Estamos procurando nos consagrar ao Senhor e não a glória dos homens. Abster-se-á de vinho, de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Por que não solamente fala do vinho? Porque às vezes nós achamos que se estamos somente, não sei, na discoteca, então, esse poderia ser o vinho, mas se estamos escutando essa mesma música em casa, então não tem problema. Não, o problema também está na música. Sim? Então, por isso, fala das cascas. Sim? Das cascas, tudo que nos afasta da sobriedade espiritual. No meu caso também, eu gosto de uma música que é com muitos tambores. Sim? E quando escuto, começo a ouvir, a minha alma começa como se eu estivesse pensando vanidade. Sim? Então o Senhor fala: não escute essa música.
Estou falando que é uma realidade na minha vida também. Agora, versículo 5. Todos os dias do seu voto de nazareado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra nos dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Então vamos ver na suma da palavra o que significa deixar crescer livremente a cabeleira. Então vamos lá em Coríntios, 1 aos Coríntios, de 9, verso capítulo 11. 1 aos Coríntios 11. Verso 14. Estamos lá? 1 Coríntios 10, 11, 1 Coríntios 11, 14 diz: ou não vos ensina a própria natureza? O irmão que estava orando aqui, ao princípio, falou da teologia natural, né? Esse aspecto na própria natureza que nos fala de Deus. Não vos ensine a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido. Então aqui há uma outra aspecto que involucra a vida do nazareado. Ser tido por as outras pessoas como uma desonra, como uma vergonha, que as demais pessoas no mundo ao princípio acham que essa pessoa é menospreciável. Por quê? Porque quando nós nos afastamos para servir ao Senhor, o Senhor diz que a amizade com o mundo não há um ponto intermédio. Nós temos que amar as pessoas do mundo, amém, mas aborrecer o mundo, se as coisas que ele nos oferece. Então, quando fala lá em Números que não pode cortar com os seus cabelos, né, significa que a vida do nazareado está ligada à vergonha, à perseguição. Paulo fala para Timoteu que todo aquele que vive sobriamente, justamente, padecerá perseguição. Sim. Aqueles que têm pregado para suas famílias católicas, para os companheiros na faculdade que são ateus, têm recebido perseguição. Mas se você não prega, não há perseguição. Mas se você não prega, você não cumpre os requerimentos do nazareado. Estar dispostos a que as demais pessoas olhem para você falando: olha isso aí, sim. Olha o que essa pessoa fez. Conheço o caso de um filho de Deus que o Senhor falou para ele quando estava terminando a faculdade, faltava somente um semestre. O Senhor chamou ele para ir a outro lugar. E toda a sua família, todas as pessoas que o conheciam falaram que o que ele estava fazendo era loucura. Sim, loucura. Foi menospreciado e ultrajado, sim, por servir ao Senhor. Então vamos ler um exemplo em Jeremias, capítulo 20. Jeremias 20, verso 7. O título que diz aí diz: o lamento
do profeta. Sim? Vamos ler. Diz assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Jeremias 27, estamos aí? Mais forte foste do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio todo o dia. Cada um deles zomba de mim. Né? Aí está esse aspecto, sim? Que as pessoas sejamos escárnio para as pessoas e zombem de nós. E daqui a pouco, irmãos, vocês conhecem que as coisas estão acercando, aproximando ao fim. E a linha divisória vai se estar afastando como uma grieta de terremoto. Você está aqui ou você está lá. Se você ficar no meio, você vai para o céu, como Coreia. Então, você tem que tomar uma história. Você vai ficar como o mundo, sim? Sem vergonha, sem perseguição. Você vai ir com o Senhor ao ponto de estar disposto a pôr a sua cabeça por amor ao Senhor. E Jeremias entendia isso. Mas continuamos lendo. Porque sempre que falo, tenho que gritar e clamar. Violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou como opróbrio e ludíbrio todo dia. Porque aqueles que acreditam no Senhor e na sua palavra têm mais peso que aqueles que vivem numa vida de simplicidade. Mas olha o que diz aqui: quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei o seu nome, então isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Então, irmãos, quando nós, às vezes, por causa da perseguição, por causa do ódio, por seguir ao Senhor, sofremos de perseguição, de injúria, nós vamos considerar nos afastar, mas sempre na vida de um verdadeiro cristão que ama o Senhor, que quer se consagrar a Ele, há um fogo nos nossos olhos, nos nossos ossos, que não deixa que nós nos afastemos do Senhor. Amém? Isso tem que caracterizar a nossa vida. Jeremias nunca falou que ele, no meio da tribulação, estava como se nada, não. Ele sofria, mas no meio do sofrimento, o fogo do Espírito nos seus ossos era maior do que o sofrimento mesmo. E continuou profetizando até o capítulo. Até que morreu. Ok. Esse é o aspecto o segundo aspecto do Nazareado. Vamos lá, Números capítulo 7 e 9. Agora, na Bíblia, vocês lembram que há nazareus na Bíblia, né? Lembram de algum? Sansão, né? Samuel, Sansão, estava esquecendo Sansão. Obrigado, Senhor. Olha o que diz aqui, no capítulo no verso 5: todos os dias do seu voto de nazareado não passará navalha pela cabeça, até que se cumprirem os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeceira. Então, o exemplo por excelência deste aqui na palavra é Sansão, do cabeleira longa. E o que produzia essa cabeleira longa em Sansão? A força. Se você quer ter verdadeiramente força espiritual, precisa de um nazareado.
Porque às vezes há pessoas que falam uma pequena frase e você não pode esquecer essa pequena frase na toda a tua vida. Por quê? Porque tem vida, tem força de crescimento espiritual, força espiritual. E tem pessoas também, irmãos ainda, que podem pregar um sermão de 10 horas e você vai para fora e não tem nada aqui. Não tem nada aqui, pode ter muito aqui. Então, um mês depois, esqueceu tudo que o irmão falou, porque falou conhecimento e não vida. Amém? Tem que estar as duas coisas, o conhecimento respaldado pela vida do Nazareno. Então, vamos lá no livro dos Juízes. Se não... Se podemos continuar nesse aspecto de sanção? 5:42. Você já passei. Então, vamos ver o aspecto de sanção. E se o Senhor quiser amanhã, porque isso aqui é longe. Se precisamos ver muitos versos. Então, vamos no livro dos Juízes. Capítulo 3, que acho que o irmão Chico vai compartilhar também. Porque aqui vamos ver o anjo do Senhor também. Mas vamos ver outro aspecto. Sim, isso é mais rápido. Ok, então, Juízes capítulo 3. Desse jeito que o irmão caiu, pausadamente, está ficando mais fácil de assimilar. Está fácil de entender como o irmão tem pausado. Despacito, sim. Sim, está falando muito rápido. Está sendo bom. Ok. Está sendo bom dessa forma. Então, vamos ver uma característica na vida de Sansão, que também tem o profeta Samuel, que o irmão falou, e que também tem João Batista. E qual é? Quem pode lembrar que, além do Nazareado, está em comum na vida daqueles três? As mães estéreis. As mais estéreis. Por quê? Porque o Nazareado só pode ser produzido pelo poder do Senhor. Você não pode, com suas próprias forças, se afastar do vinho. Você não pode, com suas próprias forças, suportar o vitupério dos homens. Amém? Somente o Senhor pode produzir o verdadeiro nazareado. Mas a palavra diz: aquele que quiser fazer voto de nazareado, ou seja, que depende também da vontade do homem. Se o homem deseja servir e se afastar para o Senhor, então o Senhor vai o ajudar. Mas o homem não pode esperar que o Senhor faça tudo. O homem tem que desejar. Amém? Então, por causa do tempo, vamos até o verso do capítulo 16. Aqui no verso 13, vamos ver que as mães serão estéreis. Mas no capítulo 16, desde o verso 4, fala a história de Sansão e Dalila. Então, olha o que diz aqui, verso 16. Diz: importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe diz: quem era Dalila? Lembra? Uma mulher filisteia que não tinha boas costumes. Que foi o que nós lemos lá em Provérbios.
Então ele importunado, fiz que o segredo do coração de Sansão saísse para ele. Descobriu-lhe tudo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazareno de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rabado, ir-se-á de mim a força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. A diferença entre nós e qualquer outro homem neste aspecto e a força que vem do Espírito Santo. Sansão tinha tanta força que ninguém poderia comparar Sansão com um homem forte. Todo mundo reconhecia que Sansão tinha força além da força do homem. Amém? Então, toda a força de Sansão era por causa do Espírito Santo sobre Sansão. E por causa de quê? Que ele tinha os seus cabelos longos. Amém? Se você quer ter a força do Espírito Santo, tem que estar disposto ao vitupério e a ser desonroso aos olhos dos homens. O que aconteceu com Sansão ao final? Como revelou o seu segredo ao inimigo que o enganou, o inimigo procurou o jeito de tirar dele os seus cabelos. Então o inimigo sempre procura tirar de nós a força que vem da consagração. Irmãos, você pode estar lendo a palavra, orando, pesquisando, se reunindo, mas você deixa uma só vez que o Senhor traz para a sua computadora uma película pornográfica, perdeu a sua força. Perdeu. Tem que começar de novo e se arrepender diante do Senhor. Este assunto é muito delicado. Por quê? Porque o crescimento do cabelo é muito despacio. Você não pode esperar ter força espiritual se propor hoje e ter amanhã. Tem que ser dias, meses, anos de consagração, de oração, de leitura. Mas como disse em Eclesiastes, uma pequena loucura, e pode ganhar para sempre o seu ministério. Sim? Isso que fala a história de Sansão, que poderíamos ter lido toda, mas o tema é muito amplo e preciso de estar terminando. Então, em resumo, por hoje, aquilo que estamos vendo na palavra do Senhor no Antigo Testamento tem que ser visto contrastado com o Novo, mas precisamos conhecer o Antigo Testamento. Tudo que estamos vendo aqui em Números fala do Senhor Jesus também, porque como vamos saber depois, o Senhor Jesus é um nazareno por excelência. Sim. Por isso que nós podemos ser nazarenos também, porque vivemos pela vida e pela força do Espírito Santo, que contém todo o que o Senhor é, agora nosso Espírito, e nos liberta da lei do pecado e da morte, para que nós vivamos na lei do Espírito Santo de vida. Mas precisamos de ter a vontade de nos afastar para o Senhor. Amém? Vamos deixar aqui por agora. Sim? E amanhã continuamos com o capítulo e com um aspecto na vida de Samuel e de João Batista, que eram os outros nazarenos do que fala a palavra. Amém? Vamos orar. Obrigado, querido Pai. Senhor, te damos graças por tua palavra, Senhor, e pelo teu Espírito Santo falando nos nossos corações.
Senhor, obrigado pelas igrejas aqui hoje, Senhor. Obrigado por cada jovem que tem esta escolha para fazer, Senhor. Senhor, nós queremos te servir, Senhor. Nós queremos afastar a contaminação do mundo, como fez o profeta Daniel, que se propôs no seu coração se afastar da imundícia do mundo, Senhor. Senhor, nós conhecemos que agora há muitas tentações, há muitas coisas que aparentemente são boas, mas com o tempo, assim como o vinho, vai nos afastar de Ti. Senhor, tira todas aquelas coisas da nossa vida que estão sutilmente nos afastando de Ti, Senhor. Senhor, pedimos para que Teu Espírito abra os nossos olhos, para que não nos preocupemos por ser rejeitados pelos homens, Senhor. O nosso nazareado, se nós queremos ser nazarenos, é para Ti e para Ti somente, Senhor. Senhor, confiamos em Ti, te damos graças por esse tempo e te bendecimos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.